eu estou falando com você, pai e mãe, que tem filhos fazendo vestibular este ano, fazendo Enem esse ano. Por que esse ano é um ano bom? Primeiro, vamos falar o que é esse ano, né? Vestibular e Enem este ano quer dizer janeiro de 21, ok? Como assim? Pois é, por causa da Covid, por causa da quarentena, etc. Primeiro, o governo federal, né, Ministério da Educação, levou as provas do Enem para janeiro e fevereiro. E isso virou, então, uma referência, virou um marco, porque depois de feito isso, tá, o que acontece? A FUVEST, né, o vestibular da USP, também foi para janeiro e fevereiro. A Unesp também foi para janeiro e fevereiro. Tá? Quem está faltando aqui na região nossa? A Unicamp. Tá bom, vamos ver, mas é muito provável que ela também vá para essas datas. Então, veja bem, os grandes vestibulares, se a principal forma de aprovação, ou principal prova, né, principal conjunto de provas para colocação, para ser salvo vestibulares em geral, que é o Enem, que acessa quase que todas as federais, institutos federais e algumas estaduais. Então, o cenário mudou de novembro para dezembro. Para dezembro, não, para janeiro. Isso é bom ou isso é ruim? Quem me diz aí? Isso é bom ou isso é ruim? Quem pode me ajudar? Eu digo que é bom. Porque eu sou otimista, eu digo que é bom, tá? Houve toda essa confusão aí, uma certa desarticulação do processo. Tá bom, mudou para janeiro, não vai prejudicar o primeiro ano universitário, né? Ano que vem não vai ser prejudicado. Quem entrar janeiro, fevereiro, vai começar as aulas em março, como seria, ou no máximo em abril. Em suma, ano letivo tá garantido. Então, pode ser bom e pode ser muito bom, tá? Então, para ser muito bom, o que precisa que você faça, você pai, você mãe? Que você estimule, que você acompanhe, que você apoie seu filho, sua filha, para que ele se posicione estrategicamente frente ao vestibular desse ano, porque muitos alunos não estão se preparando na plenitude. Em suma, vão estar pior preparados. Isso é uma tendência. Isso quer dizer que as notas de corte desse ano provavelmente vão ser mais baixas. Então, se o seu filho, sua filha, se posicionarem com garra e mandarem bala, né? Realmente se focarem que o ano é agora, que o vestibular é esse, que o Enem é esse, é neste ano, não vai ser que nem carnaval que tem todo ano, vamos fazer vestibular uma única vez? Ou se você já fez vestibular, seu filho já fez vestibular, não passou, então, pela última vez, se for isso, o ano é esse. O ano é a virada de 2020 para 2021, porque esse vestibular vai ter notas de corte mais baixas. Então, uma oportunidade adicional, tá? É uma oportunidade para seu filho e sua filha não perderem. Hoje eu trago um tema bacana, um tema que eu gosto, tá? E que é o seguinte, exercício físico. Exercício físico é sensacional para que seu filho e sua filha tenham um desempenho acima da média no vestibular e no Enem. Como assim, Carlos? Exercício físico toma tempo, ele vai ter que parar de estudar para ir fazer academia, vai ter que parar de estudar para ir
praticar esporte. Você está maluco que exercício físico é uma boa nessa época de preparo para vestibular, nessa época de preparo para Enem. Deixa para ele fazer exercício físico o ano que vem. Esse ano é um ano de estudar. Quem pensa assim? Tem gente que pensa desse jeito? Pessoal que está entrando agora aí, ó, dispara o aviãozinho aí, chama seus amigos para acompanharem conosco. Pessoal que está no Facebook, compartilha aí e vamos ter mais gente aqui participando conosco na live, fazendo perguntas, esclarecendo dúvidas. Mas colocando aqui para você. Fazer exercício físico vai tomar tempo do seu filho. Vai tomar tempo da sua filha e esse tempo ele podia estar estudando. Esse é o pensamento predominante. Esse é o pensamento que muitos consideram, tá? Até alguns anos atrás, ou até a geração aí dos pais atuais, esse pensamento não só era predominante, como seguia uma lógica. Esse pensamento está associado a uma forma de estudar. E a forma de estudar é a forma que se dá bem para quem tem um comportamento muito analítico, alguém que consegue se concentrar, se concentra bem e senta e estuda horas e consegue absorver o conteúdo dessa maneira. Só que essa não é a única forma. E mesmo esse jovem que estudando dessa maneira, se ele fizer atividade física, ele vai ter melhores resultados. Como assim? Ele vai perder tempo fazendo atividade física e vai ter melhor resultado? Mesmo esse jovem, esse estudante, essa estudante, que se dá bem, né, tem perfil analítico e se dá bem estudando assim, se ele e ela fizerem atividade física, vão ter melhores resultados. Então, deixa eu explicar para você. Então, vamos lembrar que hoje em dia, essa não é a única maneira, não é a única forma de estudar. Hoje a gente tem diferentes formas de estudar para diferentes perfis de comportamento ou diferentes perfis de liderança e influência. Deixa eu refrescar aqui para vocês. A gente usa o sistema DISC, ele é universalmente usado, o sistema DISC, para avaliar como as pessoas exercem, a forma de elas influenciarem as outras, a forma de elas liderarem, a forma de elas se colocarem no meio social. Então, basicamente, são 4 tipos de perfis. Perfil executor, perfil analítico, perfil planejador, perfil comunicador. Se eu separar aqui, ó, perfil executor, perfil analítico, são perfis muito racionais. Perfil planejador e perfil comunicador são perfis que trabalham melhor com as variáveis emocionais e de mindset, tá? Então, a gente quase que comporia assim. Considerando esses 4 perfis, que são os mesmos lá da Grécia Antiga, tá? Que eu falo para vocês, desde lá da Grécia Antiga existia esses 4 perfis, porque já se percebia que tem alguns padrões de comportamento humanos que são padrões mais comuns, ou seja, eu e você temos mais coisas em comum do que a gente imagina, tá? Então, se você volta lá na Grécia Antiga, você tem o perfil o quê? O perfil terra, que é o analítico, é o pé no chão, pé na terra. A gente tem o perfil fogo. O perfil fogo é aquela pessoa que é fogo, é determinada, ela vai, ela não desiste. É o perfil executor, tá? Temos o perfil ar, né? Perfil ar, quem que é? Palavras ao vento, é o comunicador. E temos o perfil água.
Perfil água é o perfil que renova tudo, limpa, cria, renova. É o planejador, é o sonhador, ele recria o futuro, ele avança para o futuro. Então, aqueles 4 perfis que tem lá desde a Grécia Antiga, que Hipócrates também usava com uma outra nomenclatura, né, no fleumático, colérico, melancólico. Tem mais um aí, são 4. Tá? Então, são perfis comuns. Então, se você olhar esses perfis, o que acontece? Eles, hoje, a gente entendendo esses perfis, o que nós entendemos? Que a forma de estudar é diferente. A forma de fazer é diferente. Mas para todos os perfis, ter atividade física ajuda. Então, só vamos exemplificar aqui. Perfil analítico, ele se concentra, ele passa horas estudando, ele tem bons resultados. É assim, essa é a melhor forma dele estudar. O perfil planejador. O perfil planejador, ele não tem sentido, ele não rende estudando assim. O perfil planejador, sonhador, ele principalmente ele precisa projetar aquele conteúdo, serve para quê? Qual que é a funcionalidade? Como é que ajuda? Então, se você pegar, sei lá, a história da Grécia, ou as guerras do Peloponeso, lá, para quem é sonhador, ele tem que entrar, ele tem que imaginar aquela guerra, entender como é que as coisas aconteceram, e daí ele adquire o conhecimento. Para ele, se você falar, eu falo sempre aí de uma reação química, uma tabela periódica, você pegar um elemento da tabela periódica, se ele pegar lá o sódio, tá? Qual que é a massa específica do sódio, para que serve o sódio? Para ele vai ter sentido o seguinte, para que serve o sódio? Aonde tem sódio? Sódio tem função no corpo? Tem. Ah, tá. Então ele começa a ver as aplicações que aquele elemento químico tem, quais as possibilidades de interferir na vida e no futuro que aqueles elementos químicos têm, e daí as coisas passam a ter sentido para ele e ele consegue estudar e adquirir e fixar conhecimento. Então, falei do analítico, falei do planejador. Se você pegar, por exemplo, um comunicador, comunicador, meu filho é comunicador. Ele não estuda, ele só bate papo. Não, ele só bate papo, não. A forma de ele melhor estudar é batendo papo, é conversando com as pessoas. Pô, mas como é que ele vai aprender o conteúdo só conversando com as pessoas? Não, ele conversa com as pessoas, conversa com os amigos sobre os conteúdos, tá? Pronto, aí ele vai. E como é que ele vai conversar sobre os conteúdos? Eu falo, divide o grupo em 2, aqueles que são comunicadores que têm um nível maior de conhecimento e os comunicadores que têm um nível menor de conhecimento. O comunicador que tem um nível maior de conhecimento, ele vai estudar com os amigos e ele vai dar aula para os amigos. Dá aula, ele vai explicar, ele vai se comunicar, e à medida que ele dá aula para os amigos, o que acontece? Ele aprende, ele fixa o conteúdo, justamente por ensinar os amigos. E aquele aluno que não, ele não tem condição de dar aula, ele é comunicador, mas não tem condição de dar aula, ele não detém todo esse conhecimento. Então, ele dá uma pré-estudada no conteúdo, vamos estudar, ele dá uma pré-estudada no conteúdo, lê o texto, e não entendeu tudo exatamente, porque ele não está dominando, mas ele vai ler e reler, fazer 2 rodadas de leitura de meia hora, e vai assinalar as coisas que ele percebeu, que ele não sabe, que ele tem dúvida, e principalmente na segunda rodada ele volta, em cima de onde ele assinalou, ele volta formulando perguntas. Então, essa é a forma de comunicação. Ele vai trazer perguntas prontas para a sessão de estudo deles. Ele não vai dar aula, ele vai levantar as perguntas. E isso é legal? É legal. O Einstein dizia isso, que para a solução dos problemas, a inteligência não é na resposta. A inteligência está nas perguntas bem formuladas. Então, saber fazer pergunta, identificar onde está o problema, o que eu não sei, por que não sei, né? É o que vai levar esse seu filho aí mais longe, tá? E daí a gente tem o último tipo de perfil de comportamento, que é o perfil do comportamento do executor. O executor, como é que ele estuda?
O executor, ele é competitivo, ele gosta de fazer, mas ele gosta de chegar na frente, ele gosta de ser mais rápido. Essa é a abordagem dele. Melhor forma dele estudar, fazendo prova, fazendo lista de exercício, fazendo simulado, mas principalmente tendo alguém competindo com ele. Tá? Então, ter no grupo dele aqui alguém que faz mais rápido, alguém que tem a nota parecida, alguém que ele pode ter a nota mais alta, que eles vão apostar quem faz mais rápido a lista, quem tira a maior nota no simulado da semana que vem. Essa é a forma dele. Tá? Ele vai, então, ter resultados dessa maneira. Então, com esses 4 tipos de perfis de estudante, o que acontece? Para todos eles, ter atividade física vai ser bom. Já te falei, vai tomar tempo, sim, vai tomar tempo, mas o benefício que a atividade física vai gerar para ele, para os 4 tipos, vai ser benéfico, vai ser muito melhor. Como assim? Vai tomar tempo, ele tem que estudar, ele não tem que fazer educação física, academia, ele faz ano que vem. Ano que vem ele faz também, mas faz agora. Faz no preparo, na época, principalmente na época, no pico do preparo para o Enem e o vestibular. Por que atividade física vai ser bom? Bom, atividade física é bom porque você se exercita, tá? A própria questão de fazer prova, as provas são longas. Se você não tiver preparo físico, resistência, Carlos, mas você tá louco, resistência para ficar sentado qualquer um tem. Tem não, tá? Então tem que ter preparo físico sim para fazer provas longas, tem que ter preparo físico, tá? Então esse é o primeiro ponto. Pode conversar com quem é especialista, tá? Recentemente teve aqui conosco o Alexandre, que é empreendedor com um curso preparatório, né? Cursinho, e ele diz exatamente isso, tá? Que o preparo físico é importante, ele deu exemplos, né? Então, da prática ele está dizendo isso. Então, por esse ponto, então, ter resistência física vai levar aí seu filho, a sua filha, a melhores resultados. Além disso, por que é bom? Porque a atividade física, ela vai fazer com que seu corpo malhe, né? Então vai ser bom, inclusive, para não engordar, vai ser bom para queimar caloria, né? Mas que mais? Ao você fazer atividade física, você faz um ciclo de atividade física, você tem liberação, na conclusão do processo, você tem liberação do quê? De endorfina, tá? No término de uma atividade física como essa, né? A gente tem aí neurohormônios, né? E a endorfina é um dos principais relacionados à atividade física. Então, quando você tem a liberação de endorfina, o que a endorfina faz? Ela gera relaxamento. Ó, já entrou aqui o Neto, José Dresler Neto, fisioterapeuta, um cientista e um profissional de medicina chinesa, ele está dizendo que, além de tudo isso, uma boa respiração é importante por causa da oxigenação do cérebro. Isso é legal, né? Oxigenar o cérebro, imagina, né? Se fosse menos oxigenação, menos atividade, mais oxigenação, mais vida. Mas, seguindo lá, então, ó, o Neto aqui está dando uma dica, ó. Respiração abdominal. Treina respiração abdominal, tá? O Neto, a gente já entrevistou ele aqui na nossa live. Mais adiante eu vou combinar, Neto, de você voltar aqui para dar umas dicas aqui pro nosso público, tá? Vamos pensar isso ali para setembro. Você volta aqui para você dar umas dicas como relaxar, a importância do relaxamento, tá? E o Neto é um cara para nos ensinar nisso, tá? Então, quando você faz isso, quer dizer, gerou relaxamento, praticou esporte, gerou relaxamento. Pega as dicas do Neto aqui,
né? Respira profundamente, respiração abdominal, oxigena o cérebro, tá? Pratica esporte, relaxamento, tá? Relaxamento está muito associado a quê? Dormir bem, tá? Se você tem relaxamento, a facilidade para você dormir melhor é muito mais alta. Então, com o relaxamento, é quase que natural que você durma bem. Pode experimentar, faz esporte, aí, faz um exercício, toma um banho e dorme para você ver. Você vai dormir muito melhor, dá aquela sensação, né, de fadiga, mas uma fadiga gostosa, uma sensação gostosa no corpo, né, aquele amolecimento. Isso é liberação de endorfina com relaxamento. Você vai dormir bem. Dormiu bem? O que é dormir bem? É cair no sono. Quando você cai no sono, a gente tem diferentes níveis de sono, né? Mas o sono que gera o maior relaxamento em termos de descanso cerebral é o sono REM, né? R-E-M, tá? REM, que é Rapid Eye Movement. E por frequência, né? A gente tem frequências de ondas cerebrais, o sono REM tem onda cerebral teta, né? Então você entra numa frequência cerebral de movimento de olhos, né? E esse sono é o que te dá maior recuperação e descanso, é onde seu corpo se recupera melhor, se descansa melhor e assim por diante. O que acontece? Relaxamento, uma noite bem dormida, com bastante sono REM, com bastante atividade cerebral relaxada com onda teta, vai fazer com que seu filho e sua filha acordem como? Descansados, acordem renovados, acordem muito melhor para um novo dia de estudo, aula e assim por diante. Nessas condições, ainda com o cérebro bem oxigenado, tá? O que acontece? Você tem melhor aproveitamento nas horas estudadas, entendeu? Então você aumenta, seu filho vai aumentar o rendimento nas horas que ele estuda, porque ele vai estudar com maior eficiência, tá? Seria mais ou menos, para quem gosta de carro, é que nem carro, tá? Com gasolina misturada com álcool e um carro com gasolina azul, né? Ele anda melhor porque ele tem um combustível melhor. É exatamente isso. Seu corpo bem cuidado, o corpo do seu filho bem cuidado em termos de manutenção, respiração boa, atividade física, relaxamento, noites bem dormidas, coloca ele numa condição de melhor aproveitamento. Agora, o legal, o bacana, tá? Da vida, mas o bacana do corpo também é que ele é dinâmico, tá? Então, ao fazer esse movimento, né, o que acontece? A própria liberação de endorfina, ela gera relaxamento, ela corta cortisol, né? Menos liberação de cortisol. Isso quer dizer o quê? Menos estresse, menos ansiedade, tá? E daí você vai indo mais longe, tá? O fazer o esporte, além de dar relaxamento, a atividade de você fazer, ter uma conquista, ter uma vitória, você tem liberação de serotonina, né? Serotonina, ela dá a sensação de felicidade, justamente porque você está vencendo, está ganhando, está conquistando, né? Está realizando. Então, isso vai disparando novas ondas, tá? Novas ondas positivas. Pô, se você é capaz de fazer um exercício, bater um tempo, ter um resultado legal, respirar melhor, então você começa a dar mensagens para o seu cérebro, para o seu corpo, que você é capaz, que você consegue fazer, começa a fazer pequenas provas nesse sentido com atividade física, o seu corpo começa a entender também, e por que não intelectualmente? Por que eu não posso ser melhor na prova de matemática, de português ou o que for, tá? Então,
começa isso a funcionar harmonicamente. Daí você estuda, tem mais rendimento, tem mais rendimento, tem mais resultado. Opa, ter mais resultado é que nem fazer exercício, é ganhar, é avançar, tá? Então, esse conjunto de ações vai levar seu filho e sua filha a um caminho que a gente chama, a um ciclo auspicioso. Uma coisa melhora, que puxa a outra, que puxa a outra, que melhora a outra, e assim ele vai entrando numa onda de crescimento, de satisfação consigo mesmo, por exemplo, perder peso, tá mais bonito, tá pele mais musculada, né? Quem não gosta? Todo mundo, claro, qualquer um gosta. Todo mundo deve gostar. Isso é autoestima, isso é amor próprio, né? Tá de bem com a vida, tá? Então, você tem esse movimento, você dá sinais para o seu corpo, para o seu entorno, você dá sinais para o universo de que você é capaz, seu filho dá sinais de que ele é capaz, tá? Ao mesmo tempo, essas conquistas levam o quê? Liberação de, né, endorfina, serotonina, relaxamento, baixo nível de cortisol, diminui o estresse, aumenta a satisfação, aumenta a empatia, aumenta resultados, dorme melhor, descansa melhor, com o mesmo tempo, com as mesmas horas de sono, consegue se concentrar mais ou ter melhor rendimento na fixação de conteúdo nas horas estudadas. Então, tudo isso é o quê? É um ciclo auspicioso que vai gerando o quê? Satisfação e contentamento, tá? Então, isso é sensacional, é o funcionamento, assim, lindo, né? Fascinante do corpo humano, da inteligência, né, que o nosso corpo tem, né? A combinação da inteligência emocional com a inteligência intelectual, com a inteligência de mindset, com o perfil de comportamento, de paz, de amor, pode ser de paz e amor, né? Isso tudo vai trabalhando de forma sinérgica e levando os resultados do seu filho e da sua filha para um nível mais alto. E esses resultados, com certeza, vão se refletir no bem-estar, tá? Como assim no bem-estar? Na harmonia de casa, na harmonia com os colegas, na harmonia com a... Se tiver namorada e namorada, isso vai ser natural que caminhe dessa maneira. E principalmente a sensação, né? Muito mais do que a sensação, a percepção do seu filho e da sua filha de que ele é capaz, de que ele é vencedor, de forma realística, que dá para fazer. Começa com um exercício mais leve. Em uma semana de exercício vai ver que melhorou. Pode aumentar a carga, ou pode aumentar a frequência, tá? Vai ser normal, faz parte do ciclo de vida. E ao fazer esse movimento, tudo melhora, tá? Tudo vai caminhar de maneira mais proveitosa, mais auspiciosa. Pode ter problema no caminho? Claro que pode. Daí é conversar com um especialista, ver, arrumar, quer dizer, pode postar aqui algum comentário, a gente tenta comentar e ajudar, né? A gente tem também aqui na nossa audiência, e também eu tenho como parceiros profissionais de saúde, se for o caso, mas se aparecer uma questão aqui complicada o suficiente que eu não possa responder, convido um parceiro aqui da minha equipe, parceiro de equipe, psicólogo, psiquiatra, médico, ou aqui um fisioterapeuta como o Neto, e para estar aqui conosco, tratando de forma científica aquilo que tem relevância. Olha que legal, olha que honra a gente ter aqui na nossa audiência o pastor Irã Pimentel, um cara experiente, desculpa eu chamar assim de um cara, um profissional, né, administrador no setor de saúde, né, tem feito trabalhos maravilhosos na área de saúde pública, na recuperação, olha que bacana, a boa gestão, fazendo a recuperação de um sistema de saúde que são as santas casas, que são
organizações sem fins lucrativos, mas que muitas delas estão completamente quebradas. O Irã tem liderado esse trabalho aqui na região nossa, aqui da RMC, já fez um trabalho magnífico em Valinhos, também está fazendo em Vinhedo, né? Uma pessoa não só do bem, uma pessoa admirável. E um estilo de liderança também bacana. O Irã, se a gente fizer o mapa dele, eu tenho certeza que o mapa de perfil de liderança do Irã tem um componente de comunicador, porque o Irã, ele vai conversando com a gente, assim, ele vai, aquela conversa boa, vai envolvendo, vai animando as pessoas que andam com ele consegue mobilizar lideranças, tanto do setor empresarial, como do setor educacional e assim por diante, e tem feito um trabalho, olha, vale a pena conhecer o trabalho que o Irã está fazendo aqui na região da RMC, tá? Dá uma gugada aí, você vai ver. Irã com H, Irã a Pimentel. Como é que é? Tem um programa de TV aí, não tem? Chama? O Irã é daquelas casas para quem eu tiro o meu chapéu, né? Admirável, tá bom? É uma honra ter você aqui na nossa audiência, Irã. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos prestigiando. E quem não conhece, vai conhecer o trabalho do Irã. Admirável. Um caso de... Olha que bacana, né? A gente falando em profissões, eu sou administrador, etc. Mas o Irã também é alguém... Se o Irã topar, a gente faz uma entrevista com ele aqui. O Irã, ele usa... Eu me envolvo muito em administração de organizações sem fins lucrativos, mas mais em projetos mais sociais, em projetos mais humanitários, projetos missionários mesmo, a gente tem no sertão do Nordeste, etc. Mas o Irã está mexendo numa área muito desafiadora, que é o sistema de saúde brasileiro, que é um sistema complexo. O Brasil tem um negócio único. Poucos países do mundo têm, nem os países mais desenvolvidos, como Suécia, Noruega, Finlândia, tem isso. Na Constituição de 1988, está colocado lá na Constituição nossa, que a saúde é uma responsabilidade do Estado. Isso é único. Poucos, se não só o Brasil, mas poucos países no mundo têm isso. Então, isso é um dos paradoxos brasileiros, né? Nós temos um país que tem desigualdade de renda, tem ricos e pobres, tem um sistema de saúde da elite e outro público, só que a Constituição garante que o Estado tem que prover cuidados médicos para todo mundo. Então, é por isso que, por exemplo, se você entrar com uma ação cobrando do Estado um medicamento caríssimo para uma doença que a cura é complexa, você ganha. Por quê? Porque pela Constituição esse é dever do Estado. Então, o Estado que se vire para pagar. Ele que chamou a responsabilidade para isso. Então não é uma questão nem de responsabilidade nem de irresponsabilidade. Isso é muito legal. Um país que tem uma Constituição como a nossa, que protege o cidadão, é sensacional. Só que daí a gente tem problemas disfuncionais, né? Que é justamente como as instituições de saúde se mantêm, vivem e progridem. E o Irã tem feito isso de forma magnífica, que meu reconhecimento público aqui a você, Irã, tá bom? Sensacional, vou convidar você para fazer uma entrevista e nos ensinar sobre isso. Enfim, pessoal, conversa boa, o que acontece? Conversa boa, o tempo passa, né? A gente tem uma interação de público aqui, o tempo passa. Então, quero agradecer aqui a vocês, tanto do YouTube, quanto do Instagram, quanto do Facebook, por participar aqui conosco, tá? Espero ter provocado você, pai e mãe, aí, olha, atividade esportiva, ensina teu filho desde criança, né? Eu tenho o maior orgulho, meu netinho de 3 anos e meio, essa semana, tirou a rodinha da bicicleta e saiu
pedalando animado, mas desde muito, muito, muito nenê, ele anda de bicicleta conosco, anda comigo, anda com o pai, anda com a mãe, né? Torna isso um hábito. Então, quer dizer, o andar de bicicleta é uma atividade lúdica, mas é esportiva, tem atividade. Né? Outro dia eu estava falando com ele, né, falando na pandemia aqui, eu falando com ele pelo FaceTime, ele estava sem camisa. Falei, mas Henrique, você está sem camisa? Pô, tô suando. Então, legal, tá? Então é isso, ensina esporte para suas crianças pequenas, ensina esporte para suas crianças grandes, ensina esporte para você adulto. Se você não pratica esporte, começa a praticar, segue os conselhos aqui do Neto, tá? Em suma, hoje mesmo, né, a gente fez alongamento numa reunião de negócios, às 7 horas da manhã, primeiro começamos a reunião fazendo um alongamento. Olha que louco, né? Então é isso. Enfim, pessoal, quero convidar você para a nossa live de amanhã. Ó, lição de casa. Pega esse aviãozinho aí, você que está no Instagram, convida para a live de amanhã, 19h09. Você que está no Facebook, compartilha. Volta aqui amanhã e traz pelo menos 5 amigos, tá bom? Dá para a gente fazer esse combinado. Você que está no YouTube, assina o canal, tá? Além de assinar o canal, você que está, passa a nos seguir nas redes sociais. Enfim, pessoal, as lives só têm sentido se a gente tiver público. As lives só têm sentido se a gente estiver levando conhecimento, se a gente estiver levando melhores condições para quem nos ouve, né? E se eu perguntar para o Irã, ele vai dizer que isso é compaixão. Compaixão. Compaixão é amor, né? Oh, Carlos, agora você ficou muito poético falar que você ama seus seguidores. Mas é isso, né? Compaixão é ter alegria no que você faz, é fazer e se desafiar a fazer melhor a cada dia. Então é esse o propósito aqui da nossa live, que ao trazermos assuntos que sejam relevantes para você aí que tem seu filho e sua filha se preparando para o vestibular e para o Enem, que isso contagie a vida e o futuro deles, tá bem? E é uma honra realmente para mim ter gente tão sensacional quanto vocês aqui na nossa live.